Salve, rapaziada, e a confusão que está acontecendo na internet. O craque Neto faz forte acusação para cima do treinador da seleção brasileira, Fernando Diniz, e veja o que o treinador respondeu, e isso causou uma treta muito feia. Mas fica aí até o final do vídeo para vocês entender tudo isso que aconteceu. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e confira toda essa polêmica aí que está acontecendo entre o craque Neto e o Fernando Diniz. Cara, eu não posso e jamais faria isso de uma parte da leviandade incrível por parte de alguém, mas é uma coisa que não precisa. É desnecessário você ter o Matheus Cunha, por exemplo, que é dele, que por sinal, quem manda no futebol na Premier League é o Kia, que é junto com ele. Que por sinal, o Fernando Diniz sempre vai pra lá, né? Então você, Fernando Diniz, você tem o mesmo empresário que tem vários jogadores que jogam na seleção brasileira e são convocados. Tá tudo bem, até aí tá tudo bem, não tem problema nenhum. Só que tem uma coisa, é meio esquisito isso, porque se fosse no Luxemburgo, a imprensa toda, a maioria da imprensa, tudo ia falar o quê? Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Agora, é antiético? É pra mim. Precisava? Não, não precisava. Que por sinal, o Gianluigi Bertolucci manda no Corinthians. O Gianluigi Bertolucci faz todos os negócios, que por sinal, é um dos melhores empresários do mundo. Não tô dizendo de nada, não. Muito pelo contrário. Eu acho que ele é um monstro de empresário. Eu acho que é o cara que domina o futebol brasileiro. Qualquer jogador que tenha que ser negociado, tem que conversar com ele. Principalmente na Premier League. Mas pera um pouquinho, eu contrato o João Pedro. Eu convoco o João Pedro. O que o João Pedro fez para ser convocado para a seleção brasileira? Convocação da última data FIFA para essa, os 24 nomes que você trouxe, 10 foram novidades, praticamente 50%. Quando a gente olha do jogo para o Uruguai, para a diferença de escalação no jogo contra a Colômbia, a gente está falando de 6 mudanças no time titular. Isso por opção ou questão técnica também, lembrando, deixando isso claro. E 5 novidades saindo do banco de reservas também em relação ao jogo contra o Uruguai. São muitas novidades, são muitas mudanças, tanto na escalação quanto na convocação. Falando em conexões, como fazer as conexões, como gerar as conexões em tão pouco tempo, com tantas mudanças, sendo algumas forçadas por lesão e outras por opção? Então, a gente vive no mundo real. As mudanças são feitas, o mundo ideal seria fazer menos mudanças. Mas eu tenho que perceber com quem que a gente vai fazer as melhores conexões. Então eu resolvi, se eu troquei alguns, e não foram que eu troquei a maioria, talvez a maioria não troquei por vontade própria. O Paquetá era o jogador para estar aqui, o Neymar era para estar aqui, o Danilo, o Casemiro poderiam estar aqui. Todos esses caras, tem muita gente que lesionou o Vinícius Júnior. Então, assim, teve muito problema de lesão no meio também. E outros jogadores que também não eram tão ambientados com a seleção, que você precisa ver e avaliar em pouco tempo quem vai se adaptar melhor e conseguir produzir os melhores resultados. Depois de um tempo que eu tiver aqui, que a gente tiver uma seleção melhor de jogadores, você vai poder, assim, estabelecer outros parâmetros daqueles jogadores que responderam melhor o ambiente da seleção. Mas se eu pudesse manter jogadores e tivesse ficado contente, tivesse tido menos lesões, provavelmente a gente teria tido menos mudanças para ir, assim, você aprofundar as conexões. Mas eu acho que o processo, e o processo que você falou de processo, esse é o processo. Assim, não é só assim, se é um processo, é um processo. Se não fosse um processo, tiver que se resolver tudo imediatamente, aí talvez a sua pergunta tivesse mais sentido. Mas tem jogadores que poderiam estar aqui, mas quando você pensa na Copa do Mundo, você vê que dificilmente ele vai estar. E se você não forma um novo jogador para a seleção, quando chegar mais próximo da Copa do Mundo, você não vai ter um jogador pronto para atuar naquela posição. O helicóptero do Neymar, mas pera um pouquinho, o Neymar está jogando? O Neymar está convocado? Por que tem que ser o helicóptero do Neymar para levar um funcionário da CBF? Porque quando você leva o treinador e não sei mais quem estava dentro do helicóptero, você está levando os funcionários da Confederação Brasileira de Futebol. Pode rodar, pode ir de ônibus, igual o Muricy sempre foi, igual o Mano. Vocês já viram o Filipão ir de helicóptero de algum jogador? Vocês viram o Mano? Vocês viram o Muricy Ramalho? Pô, vocês viram o Tite? O Tite alguma vez foi
Ó, com todo o respeito, aí vocês acham que o dinizismo tá certo? Tá certo uma coisa dessa? Talvez quem tenha colocado o Diniz na seleção, e aí eu só tô uma visão minha, que eu nem tinha tido essa visão, talvez qualquer outro treinador não convocaria mais o Neymar. Talvez o Abel Ferreira não convocaria, o Mano não convocaria. Eu não sei se o Ancelotti vai convocar, porque quando o treinador se sujeita a estar dentro do helicóptero do jogador, obrigado à Rede Globo por ceder as imagens para nós. Muito obrigado. Essas imagens é da Rede Globo. Tá vendo lá o Plim Plim? Rede Globo. Aí, ó. Quem que é esse aí? Ricardo Rosa, que é o preparador físico, médico. Acho que é o médico. É o médico. Dá uma olhada. Aí o médico e aí o grande Fernando Diniz. Do jogador. O Ricardo Rosa, que era preparador físico do Neymar particular, não toma um cacete de ninguém. Neymar, gordo, fora de forma, um monte de festa. E aí ele ganha como prêmio ser também funcionário da CBF agora. Pô, pera um pouquinho. Quando você é profissional, você tem grana, precisa um treinador da seleção brasileira, um médico da seleção brasileira, um preparador físico, que é o Ricardo Rosa aí, preparador físico da seleção brasileira, chegar de helicóptero do Neymar. Dá 96 quilômetros de distância. Pô, dá 100 quilômetros de distância. Pô, pera um pouquinho. Então como é que eu não convoco mais o Neymar? Como é que eu tenho moral como treinador? Eu chego, preparador físico. Ó, você precisa dar 10 voltas, Neymar. Mas pera aí, você tem helicóptero? Você não tem helicóptero? Como é que eu vou dar 10 voltas? Ah, eu dou o médico e falo, ó, você tem que fazer. Mas pera aí, o médico, o preparador físico e o treinador, eles vão de helicóptero do Neymar, que tá em Mangaratiba, o helicóptero, vem até pro Rio, do Rio vem pra Teresópolis, volta. Mas peraí, velho. Mas qual a moral que tem pra tirar ele do time? Não tô dizendo nem que tenha que tirar. Não é isso, até porque os babacas que são Neymarzete e que puxa saco dele e que fica na seleção, uns pés de rato, um Zé Ruela. Bom, como é que pode? Qual a moral que eu tenho? Ó, vocês já viram alguma vez o Messi de helicóptero, dando um helicóptero pra algum treinador? Que eu saiba nunca. Cristiano Ronaldo. Vamos lá. Qual a moral que esses meninos têm? Olha lá, os caras dentro do vestiário. A gente fala isso. Daí quem devia fazer é a CBF, fretar o helicóptero. Isso. Então, Não, mas nem do Neymar. Freta um outro helicóptero. Freta um outro Neymar helicóptero. jamais, Neymar não pode. Pô, que isso? Neymar. Aí vem dentro do vestiário. O Neymar nem pode, dele é particular. Isso, é particular. Aí pega assim e fala assim, ó. Aí pega e fala assim, os caras dentro do vestiário. Como é que nós vamos ganhar? Estamos mortos. Como é que nós vamos... O treinador vem de helicóptero, o médico vem de helicóptero. Pô, pera um pouquinho. Aí eu convoco João Pedro, Matheus Cunha, eu convoco Joeliton, eu convoco Renan Lloyd, eu convoco Emerson Royal. Pô, eu convoco cada jogador que não serve pra ser jogado na seleção brasileira. E nem tô dizendo que vai ganhar ou vai perder. Pra mim vai perder. Pelo aquilo que eu entendo como comentarista. Mas pode ganhar o jogo, tá tudo... Aí vai de helicóptero. Aí vai com Juliano Bertolucci, aí vai com Kia, aí viaja. Mas peraí, uma CBF que tem milhões, bilhões de reais, o seu treinador se sujeita, o médico, o preparador físico, se sujeita a pegar o helicóptero do Neymar, emprestar, a não ser que vocês pagaram. Se vocês pagaram... Não pode. Mas mesmo assim não pode pagar. Não pode. Não pode.